Canal Abelhas de Brumacatinga, Jornal da ABC, número 220. E o que eu quero falar para vocês hoje aqui é sobre a questão da capacidade ou não de criar abelha. Muita gente se admira que eu estou passando aí das 820, mas eu já falei para vocês, pela quantidade de abelhas que eu tenho, da Mandaçaia da Caatinga, a quantidade de colônias, é o suficiente para me fazer, sem muito sacrifício, 120 novas colônias anualmente. Por que eu não faço isso? E teve uma queda depois da pandemia, melhor, durante a pandemia e depois, durante e pós. Por que essa queda? Porque as pessoas mudaram muito o comportamento, isso é uma questão planetária, isso é observado. Então, eu faço essa abelha tranquilamente, porque eu aprendi desde cedo, quer dizer, antes de eu começar a criar abelha, eu já sabia, inclusive foi engraçado, já falei isso aqui, para refletir novamente, nunca é demais. Em 2012, quando eu comecei a criar abelha, em 2013 eu disse que queria chegar em 2014, 2015 a 100 colônias. A pessoa falou que tinha uma pessoa que criava abelha há meio século e não tinha chegado às 50 colônias. Pois bem, em 2014 eu atingi o que eu era proposto, que eu tinha me traçado como meta. Então, e por que eu já fiz todas essas colônias? Só para a gente ter uma ideia, só de doações eu já fiz 180. Já vendi uma quantidade enorme, já tirei meu investimento, já tive lucro e tenho lucro. Não vejo uma atividade para você. Ah, sim, tem. Pessoas tentam uma atividade, inclusive vários empreendedores vão à falência por vários motivos, falta de administração, golpe, uma série de perda de mercado, tudo isso pode acontecer. Mas nesse caso aqui específico, se eu fazer essa atividade e não tiver retorno, como é que eu vou ficar fazendo? Isso aqui eu não encaro como hobby, isso aqui não é hobby, isso aqui não é coleção, não sou colecionador. Eu encaro isso aqui como uma atividade complementar da minha renda. Se outras pessoas encaram como hobby, faz isso como coleção, eu tenho paciência, eu não estou aqui para fazer nenhuma avaliação dessa questão. Então, e aí, o que acontece? Nesse período frio é mais difícil, sim. E eu estou usando um outro método que foi questionado, que eu já fazia isso desde muito tempo, que eu vou te falar. Eu já sabia como cuidar de abelha, não tinha prática na teoria, já tinha muita teoria antes de começar lá em 2012. Claro, com a abelha mandaçaia da Caatinga, que é uma espécie, a Melipona mandacaia. Mas se for pensar, eu sempre tive contato com as abelhas, eu sempre soube que era uma abelha identificada na natureza, não tinha todo o conhecimento e hoje eu nunca ninguém vai adquirir os conhecimentos 100%. Mas o que eu estou fazendo? Estou fazendo, utilizando, aplicando uma outra técnica, que é confinamento. Confinar a abelha, que ali eu tenho um controle maior, que a abelha ainda está pequena. E aí entra uma questão interessante, é a questão de você otimizar sua criação de abelha. O espaço que eu tenho aqui não é um espaço muito grande, é um espaço de 23 metros cúbicos. O espaço que eu tenho disponível para essa mais de uma centena de colônias. Se fosse outro tipo de caixa, dificilmente eu teria esse espaço. Se fosse uma caixa muito longa, não teria esse espaço. Esse espaço não comportaria. Se fosse as caixas de camadas, também não. Porque a caixa de camada ia ocupar mais, ou seja, mais do que o dobro do que eu tenho aqui. Então isso foi outro ponto. Outra questão é a alimentação. Saber alimentar a abelha no tempo certo. Também está num ambiente que favorece essa questão. A gente está dentro de cidade, eu doei uma abelha para a pessoa que conserta aqui meus computadores, e essa abelha foi parar aqui no local, que eu vou dizer onde é o Sol Nascente, é um condomínio fechado, são condomínios, acho que tem 1, 2, não sei quantos. Eu fui acho que no 1 ou foi no 2, não lembro direito. Sei que eu fui com o GPS entregar o mel de mandaçaia a uma pessoa que comprou. Comprou meio litro, fui lá entregar diretamente em mãos. E ela mandou a localização e para lá, hoje a tecnologia ajuda muito. Mas quando eu olhei, é só prédio e as plantas que tem ali são plantas exóticas que produzem poucas flores. Então, um lugar seco, edificado, asfaltado, não tem
a possibilidade de você criar uma abelha ali, mas dentro da cidade, mas é um bairro, e aí tem outra coisa que temos que entender. Eu escuto falar, por exemplo, mas você, outro dia foi uma discussão, não tem a capacidade de suporte, claro, não podemos comparar a quantidade de abelha aqui com a abelha arapuá, com a abelha africanizada, mas a pessoa falando da seguinte maneira: a capacidade de suporte para essa abelha aqui pode ser 1.000, 2.000. Eu desconheço. Se eu estivesse dentro, eu estou ao lado, mas não estou dentro. Se eu estivesse dentro do Exército Brasileiro, aqui é a área urbana de Petrolina, local de treinamento de Caatinga, eles têm outro treinamento aqui dentro do município mais longe daqui, a uns 70 e tantos, 80 quilômetros de distância, em linha reta. Eles têm outra área de treinamento de Caatinga, o Exército Brasileiro. Seria uma situação, por quê? Porque lá tem aqui ao lado, mas não tão próximo, tem 500 hectares de caatinga, a parte mexida, inclusive tem muito de indiano, tem outras plantas exóticas, mas, flamboyante, só para citar, mas lá a situação é diferente. Aqui eu estou, queira ou não queira, eu estou em área urbana. Área urbana, o bicho não encontra a quantidade de flores para visitar, para buscar recursos, apesar que vocês estão observando, estou fazendo aqui dentro justamente para isso, quantidade de abelhas chegando com pólen, isso é o ritmo delas. Essas abelhas estão extremamente fortes, vamos tratar dessa maneira, mas é diferente. A área urbana, a abelha sai, além do estresse, a abelha encontra a edificação, prédios. É diferente, uma área bem... Aí eu fui, quando a pessoa do lado perguntou, é assim? Eu digo, falei em off, não falei para todos, eu digo, não é o que o super-sumo da sabedoria está explicando. Eu digo, depende da paisagem, depende da questão florística, depende da flora local, depende das espécies. Cuidado, porque essa abelha é chamada especialista, como as demais abelhas indígenas, neotropicais. Mas temos que entender que elas visitam muitas outras flores de plantas que a gente nem imagina. Só que não é o bom para elas, porque elas foram adaptadas. Então, se eu quero ter sucesso, quero ter quantidade de abelhas, primeiro, isso é estudado, isso é estudo. Tem uma capacidade de suporte, dependendo da espécie. Para essa espécie aqui eu não encontrei, mas a Embrapa tem para outras espécies. Estudo de pesquisadores da Embrapa e de outras instituições, eles vão dizendo qual é a capacidade de suporte por área. Mas eles também fazem essa ressalva que eu acabei de citar. Depende muito da flora local. O que é que tem de oferta para as abelhas? Imagina, você dentro da cidade, você tem, às vezes, até, dependendo da quantidade de colônia, pode ser até melhor do que uma área rural degradada. A área urbana pode ser. Por quê? Porque tem aquelas plantas de jardim, existe uma arborização que ela oscila muito, e no caso aqui do semiárido, a maioria são de indiana e outras plantas exóticas, isso foi sempre uma preferência. Por que isso aconteceu? Não sei, não fiz nenhum estudo a respeito. O que eu estou dizendo é que para você ter muitas abelhas é complicado, coisa que eu já vi. E aí, dizendo para vocês, eu conheço pessoas que estão criando abelha há mais tempo do que eu, não chegaram nem a 1% do que eu já cheguei. E por que não chegar? Porque está com isso aqui, criar abelha requer muito cuidado, saber o que está fazendo. Não é o que a maioria sabe, faz. A maioria não sabe, está indo só. Uma coisa é você ver, às vezes, um vídeo. Eu, de vez em quando, eu faço essa observação. Às vezes eu quero um assunto, aí eu vejo os vídeos no YouTube, e aí eu vejo, poxa, mas ele não está explicando, não está dando o passo a passo. Como é que eu vou fazer isso? Então, algo semelhante aqui. Você vê o cara, outra coisa, normalmente o cara só posta o bonito, ele não posta o dia a dia, ele não publica o que acontece de fato dentro de uma criação de abelhas.
Isso não é só para abelha, não, para qualquer outra atividade, mas para abelha ele só posta um vídeo que é sucesso, que é bonito, que mostra algo que deu muito certo, mas ele não fala que também ali acontece as baixas, que acontecem os erros, que as abelhas podem morrer, podem definhar, podem ter ataques de vários inimigos. As abelhas, apesar de bem-sucedidas estrategicamente, ser bem equilibrada na natureza, mas existe um monte de predadores, porque são animais que produzem alimento. Isso vai chamar a atenção de outros animais e outros não animais, micro-organismos, por exemplo, que vão atacar, podem atacar essas abelhas para buscar alimentos. Isso é fato. Então, dizendo isso para vocês, eu consigo sucesso, tenho minha criação de abelhas, não é minha fonte de renda principal, obviamente, mas que ela complementa a minha renda, isso não tenho nem dúvida. E que eu não faço as 120 colônias por ano, que eu tenho capacidade de fazer até mais. E não sei também se eu fizesse isso anualmente, eu não causaria um certo estresse, exaustão à criação, ao plantel como um todo, mas eu acho que não, porque eu tenho umas 20 e poucas, 30 abelhas que eu trato como matriz, e essas são suficientes para fornecer as crias, e outras abelhas que eu faço esse procedimento, cede às abelhas adultas, também chamadas campeiras, e dá para fazer isso. Então, o que eu quero dizer para vocês é que se você entra na atividade só essa aqui, não, nada contra, para ser só um hobbyista, só um colecionador, nada contra. E se você entra também achando que vai ganhar, enriquecer com isso, também não é uma questão muito... Até a apicultura no Brasil, que ainda é muito, diria, amadora, apesar de ter empresas, tem muita coisa. Haja visto nossos amigos vizinhos piauienses, que lá tem entreposto grande, como no caso de Picos, que são grandes exportadores, no caso lá, exportam mel para os Estados Unidos, até onde eu sei, e tem muito sucesso, mas isso são casos pontuais, são casos isolados, não é a realidade da apicultura nacional. A apicultura nacional ainda é muito amadora, como um todo, bem claro isso. Eu quero dizer para vocês que aqui nessa questão, vocês têm que aprender, têm que saber que vocês também podem ter prejuízo e tem que ter investimento. Eu digo que investimento não é nem tanto financeiro, material, para poder chegar a um nível, vou dizer, sou um pequeno criador, mas para ter resultados. Fora disso, vocês vão ter uma coleçãozinha de abelha, como muita gente chama, e vai ficar só nisso, nunca vão conseguir nenhum sucesso. Entendam? Tá? Então, isso é o ponto que eu passo hoje nesse quadro, para que fique bem claro, para que as pessoas, caso queiram investir nessa área, conheço poucos, escuto falar de poucas pessoas que vivem exclusivamente da atividade que aqui, no caso, é chamada de meliponicultura. Então isso, a gente encerra nosso vídeo por aqui.